Deus continua fazendo coisas novas e já podemos perceber. Encerramos um ciclo e abrimos as portas de um novo tempo. 2026 chegou. Não como mais um ano no calendário, mas como uma estação preparada por Deus para frutificar. As sementes lançadas em oração, fé e perseverança não ficaram esquecidas. Aquilo que foi plantado no silêncio agora começa a gerar vida, porque quando permanecemos no Senhor, o fruto é inevitável. 2026 será um ano de crescimento, de amadurecimento e de colheita. Haverão desafios, mas não caminharemos sozinhos. Haverão lutas, mas também força renovada. Momentos difíceis, mas nunca sem esperança. Creia, o que ainda não foi visto, ouvido ou imaginado está sendo preparado por Deus. Este é o tempo de florescer, de prosperar no propósito e de viver tudo aquilo que Ele sonhou antes mesmo de você pedir. Seja bem-vindo a 2026, o ano de frutificar. Família, você está bem aí no seu lugar? Gente, só para compartilhar um sentimento com vocês, com algumas pessoas que estão aqui, sabe o final da Copa de 98, que estava esperando Ronaldo jogar? Pronto, deu errado assim Ronaldo jogar e entrou Edmundo. Mas a gente vai ter um jogo melhor do que aquela final de 98, amém? Então, creia que vai dar certo. Então, essa leitura que foi feita lá no livro de João, capítulo 15, que foi lido pela mulher mais linda desse mundo, Buchudinha, tá linda, não tá, gente? Buchudinha, estamos com 11 semanas, amor, 11, 12. Aí o povo tipo, já sabe, eu não sei não, vai demorar um pouquinho ainda, mas já a gente descobre. Porque tem bastante buchuda, e parece que todo mundo vai ter menino no mesmo mês, porque está todo mundo muito parecido. Mas lá em João 15... versos 5 ao 8, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, se você abrir no seu celular, você continuasse com ela acessada, para que a gente pudesse ir até ela. A gente está na série sobre tempo de frutificar, a gente está no ano da frutificação, e esse primeiro mês do ano, e já entrando agora em fevereiro, a gente vai finalizar essa série sobre um tempo de frutificar. E o pastor Rick Warren, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, mas para sermos frutíferos. Então, coloque isso já no seu coração. Deus te chama para ser frutífero. Por isso que ele trouxe a passagem da videira para ressaltar isso. Então, em uma cultura em que a gente vive, onde tudo valoriza número, onde tudo valoriza resultado, onde tudo é visibilidade, onde tudo é performance, Jesus nos convida para uma visão diferente. Ele nos convida para frutificar com profundidade e não apenas com aparência. Deus não quer que você tenha a aparência de quem tem fruto, mas Ele quer que verdadeiramente você tenha fruto, e frutos que permaneçam, frutos que glorificam a Deus, frutos que vão tocar próximas gerações. Quando a gente está falando sobre um 10º terreno, onde vai construir a Catedral Kids, a gente está construindo frutos para uma próxima geração. Isso são frutos que permanecem. E quando a gente começa a entender o que está escrito no livro de João 15, a gente começa a entender do seguinte: Ele é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor, e fruto é resultado de permanecer nele. É uma coisa simples, mas que para os nossos dias aparenta ser complicado, mas é simples. Nós precisamos permanecer nele, nós precisamos ter frutos que permanecem. Existe uma diferença entre um fruto que é passageiro e um fruto que é duradouro. Deus não quer simplesmente que você produza algo. Ele quer que aquilo que saiu de você tenha propósito, que seja algo eterno, seja algo que toque o próximo e seja algo que principalmente glorifique a Deus. Eu vou compartilhar com você 3 princípios, 3 verdades em relação a frutos que permanecem. Mas antes disso, vamos ter um instante de oração, amém? Pai amado e querido, eu quero glorificar o Teu santo nome, Pai. Porque eu sei que o poder é Teu, Pai. Eu sei que o Espírito Santo que está sobre esse lugar é Teu. E a Tua presença já é palpável nesse lugar. Que essa palavra ministrada, Senhor, seja simplesmente da Tua boca e do Teu poder nesse lugar. Para que nós sejamos abençoados e tocados. Em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro princípio que eu queria deixar com você é: frutos que permanecem, nascem em Cristo. Então, é a coisa básica do que a gente leu. O segredo de ter uma frutificação duradoura não está em fazer mais, está em permanecer.
Jesus ele é muito simples quando ele está compartilhando. Ei, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim produz muito fruto. Ah, eu preciso de um segredo, eu preciso frutificar. Já está dada a resposta. Permaneçam nele. Permaneçam em Cristo, permaneçam ligados a Cristo. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que o fruto não é algo produzido simplesmente, mas é algo natural, porque você permanece. Por que normalmente a gente acha muito difícil frutificar? É muito difícil ter paciência, é muito difícil ter domínio próprio, é muito difícil ser amoroso, é muito difícil ser gentil. Por que é difícil? Porque sempre é a força do seu braço que está tentando fazer. Mas aqueles que permanecem nele, produzem fruto. Se a gente está produzindo fruto, e é algo que está sendo difícil, não é porque está difícil porque a gente não permanece nele. A gente está tentando produzir com a nossa própria força. A gente está tentando produzir do nosso jeito de fazer. Mas existe uma regra, existe um padrão. Frutos que permanecem, nascem em Cristo, naqueles que permanecem nele. E o permanecer, ele tem um sentido especial nessa passagem. Quando ele fala aqueles que permanecem, você também pode substituir essa palavra por aqueles que têm intimidade, aqueles que têm continuidade, aqueles que têm vínculo, aqueles que têm constância, aqueles que têm relacionamento. Então, permanecer em Cristo não é você estar parado e tipo, eu estou permanecendo em Cristo. A minha vida está andando, eu estou indo todo domingo para a igreja. Não, eu estou permanecendo em Cristo, porque tudo que está ao meu redor, as minhas atividades, os meus afazeres, estão em Cristo. Não. O ato de permanecer é alguém que se relaciona, é alguém que tem intimidade, é alguém que constrói algo com Cristo. Não existe estar em Cristo sem se relacionar com Cristo. É isso que a gente confunde nos nossos dias. Para nascer algo com Cristo, a gente precisa ter constância. Gente, como é difícil ser constante. Isso é um atributo de Deus que Ele tem, que você vê em todas as Escrituras, que simplesmente nós não temos. Por quê? Porque o Senhor é constante. Em todo o tempo, Ele é constante, sem nenhuma sombra de variação. Mas o que nós somos? Totalmente inconstantes. Ah, mas é aquela dieta? Inconstância. Ah, mas é aquela academia? Inconstância. Ah, mas é aquele trabalho? Inconstância. Ah, mas é aquele projeto? Inconstância. O que normalmente precisa ser feito para algo dar certo? Constância. Então, no nosso relacionamento com Deus, não existe outra resposta. Você precisa de constância. Não é necessário um evento, não é necessário uma oração, não é necessário você ler a Bíblia o ano inteiro. Ah, mas eu preciso ler ela inteira em um ano. Não, você precisa de constância. Se a constância é com um versículo, permanece constante. Performance só agrada pessoas. O Senhor se agrada com constância. Você precisa permanecer constante. Porque a gente fica indo e voltando, tentando fazer muito e não conseguindo fazer nada. Mas Deus só espera constância. Ei, se relaciona comigo todos os dias. Ei, vamos ler as Escrituras todos os dias. Ei, vamos ter um momento de oração comigo todos os dias. Não por fazer muito, mas por ter constância. Não existe frutificação autêntica fora de Cristo. Ah, mas eu estou dando fruto e tal. Se não está nele, não é fruto de Cristo. Ah, mas está dando certo, mas você está se relacionando com Cristo. Você tem uma relação íntima com Cristo, Ele faz parte do processo, esse fruto não é dele. Porque não existe fruto fora dele, porque Ele mesmo disse, ei, aquele que permanece em mim, dá muito fruto. Como você está dando fruto sem estar nele? No mínimo, esse fruto não é dele. Então isso é algo que a gente precisa ter na nossa mente. Não existe frutificação fora da comunhão com Cristo. Alguém conectado com Cristo manifesta amor, manifesta perdão, serviço, frutos visíveis, frutos duradouros. Um fruto que permanece, nasce de uma vida que flui. Isso é um sinal de que a nossa vida está em Cristo, as coisas fluem em nós. Nasce a partir dele e as pessoas percebem isso. Mas essa conexão não gera apenas frutos. Ela revela que você pertence a Cristo. O seu comportamento, a forma como você lida, ele vai indicar que você é de Cristo. É como se você estivesse carimbado. Ei, aquele ali
é de Cristo. O seu comportamento hoje, ele realmente demonstra que você é de Cristo? Será que verdadeiramente frutos que permanecem estão nascendo de Cristo em você? Queria que você trouxesse essa reflexão. Mas existe uma segunda verdade. Frutos que permanecem revelam identidade. Por que revelam identidade? Porque quando a nossa vida está enraizada em Cristo, surge facilmente caráter, fidelidade, obediência, confiança na provisão de Deus, confiança em que Ele está no controle de todas as coisas. Engraçado que nessa semana eu ainda estou muito a gente precisa confiar, mas a gente é humano, gente. Eu estou num processo, se eu me mudo, se eu não me mudo, porque agora é pai de 2, né? Aí você com escada, segundo andar, aí, capaz da mulher parir na escada, aí não dá certo. Aí assim, a gente estamos pensando em se mudar. Procura, mas é mais caro, não vai, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o aluguel? Está tudo muito caro, e não sei o quê, vamos, não vamos. E a gente fica tipo, mas dá, mas não dá, mas dá, mas dá. E em um desses momentos, uma pessoa chegou a falar comigo e mandou uma mensagem para puxar outro assunto. Porque eu preguei ontem no cultuando. Aí essa pessoa falou, não, está precisando de alguma música no pós, etc e tal. E aí, está tudo bem? Eu sou aquela pessoa que eu não fico do tipo, não, está tudo em ordem, quando a coisa não está em ordem. Não, rapaz, está ruim, viu? Uma ansiedade, um negócio está batendo, não tá dando certo. E eu tive uns 8 minutos de conversa com essa pessoa. E eu disse, rapaz, está decidido. E uma coisa que ele me trouxe foi, nós temos muita dificuldade em colocar em prática a confiança que a gente fala. Mas é nesses momentos que Deus está precisando. Pronto, é agora. Agora é o momento, vai. Confia, vai dar certo. E nós precisamos entender que com o Senhor, confiando nele, vai dar certo. Pode não ser o que você planejava, mas o que Ele quer vai dar certo. Confie que a sua identidade é revelada nele. Se alguém não permanecer, olha o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é lançado fora e seco. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo. Nesse momento, a gente pensa, não, é porque quando o pessoal vai na igreja, o pessoal fala de inferno, de fogo e tal. É a Bíblia, gente. Ela só está dizendo aqui, eu só estou compartilhando. Estamos juntos aí no jogo, tá bom? Então, aquele que não dá fruto, ele seca e é jogado fora. Gente, uma videira, ela só existe para 2 coisas. Ou ela frutifica, ou ela é jogada fora. Não existe tipo, a gente aproveita aqui as folhas, a gente aqui aproveita a madeira. Não se aproveita nada da videira. Ou ela dá fruto, ou ela é cortada e jogada fora. Então, se nós não damos frutos, o natural é ser cortado e lançado fora. Então, como é que nós temos vivido? Será que a gente tem tido uma vida cristã, realmente, o que o Senhor tem nos chamado? A vida cristã que não dá fruto é um perigo. Porque se não está dando fruto, não tem conexão com a videira. E sem videira, não existe vida. É algo natural. Se na sua vida não há fruto, não há conexão com a videira. Se não há videira, não há vida. E se não há vida, há morte. É um caminho natural que acontece. Se alguém não for constante, não tiver continuidade, esse ramo será jogado fora. É isso que Cristo está dizendo. Se aquele não permanecer em mim, ele está dizendo, aquele que não for constante comigo, aquele que não tiver um relacionamento comigo, aquele que não for íntimo comigo, aquele que não tiver vínculo comigo, vai ser cortado e lançado fora. Cristo está trazendo isso para a gente, é um alerta que Ele está trazendo. Ei, permaneçam constantes comigo. A nossa salvação não está na frequência. Até já dá para virar mesmo, porque a gente faz o check-in na entrada. A salvação não está na quantidade de check-in que a gente dá. A nossa salvação não está na quantidade de ministério que a gente serve. A nossa salvação não está na quantidade de eventos que a gente vai. Eu fui para o Descende. Amém. Agora, com a responsabilidade do que você foi para o Descende, permaneça. Cristo te convida para permanecer num relacionamento constante com Ele. Se não há permanência em Cristo, o que existe é esterilidade. E Jesus não está dizendo isso para trazer medo, mas Ele está trazendo uma realidade. Não existe vida se não está conectado na fonte. A gente precisa avaliar constantemente a nossa vida. Estão existindo frutos? Há uma transformação?
Se não há transformação na nossa vida, se não há frutos na nossa vida, existe algo que não está conectado à fonte. E eu preciso estar conectado à fonte para que a minha identidade seja revelada. Minha identidade é revelada quando eu estou em Cristo. Tá, Lucas, eu entendi. Frutos que permanecem e nascem em Cristo, revelam a identidade, mas eles são alimentados pela palavra. É um terceiro princípio que eu quero trazer para você. Ler a Bíblia não é uma obrigação religiosa, mas como toda árvore e todo ramo, ele precisa receber uma seiva, né? Ele precisa receber um alimento, ele precisa receber uma energia. Essa é a sua energia. Não é porque tipo, mas como é que eu faço para conseguir isso? Está aqui a energia. É na palavra de Deus. Infalível, inerrante, onde contém tudo o que é necessário para a nossa vida. Está na palavra de Deus. Mas é quando eu consigo a resposta? A palavra de Deus. Sabe o que? Qual é a nossa dificuldade? É porque o simples é muito difícil para a gente. É fácil demais para ser assim. É só ler, mas tenta ler. Eu leio. Um dia, 3, 4, depois já esquece um dia, não volta, eu leio 2 capítulos para compensar o de ontem. Aí depois desiste, aí já fez uma semana, 5 capítulos para compensar é muito. Mas constância. Não está em tentar ler, mas é porque eu comecei o devocional do bispo, são 3 capítulos por dia, 3 já está assim, eu já estou devendo 6. Continua no do dia. Não fica com esse negócio na cabeça se cobrando, não. Não tem ninguém cobrando, não. Eita, fulaninho está devendo 6 capítulos. Tem não. Se você não olhou o dia 31 de dezembro do devocional do bispo, os 23 capítulos de Apocalipse estão lá. No último dia tem 23 capítulos assim. Você pode ficar devendo no último dia, porque são 23. Mas assim, permaneça constante. Permaneça no pouco. Fiel no pouco. São três capítulos, não precisa ficar pegando para trás e tentar compensar, não. Vamos permanecer constante. Vamos permanecer alimentado pela palavra. Porque no verso 7 ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A pessoa acha, agora eu vi lucro. Agora eu vi que vai dar certo. Eu vou pedir o que quiser, se eu for alimentado pela palavra, vai. Mas existe uma má interpretação nesse versículo, que é o seguinte, não se trata de permanecer, e se você permanecer, Deus vira um gênio da lâmpada, 3 pedidos. Agora eu vou pedir o que quiser, e o Deus vai conceder. Desculpe lhe frustrar. Deus não funciona no modo gênio da lâmpada, não. O que acontece, na verdade, é, por você permanecer, por você ter um relacionamento contínuo, por você estar nele e a palavra de Deus permanecer em mim, tudo o que eu peço é o que Deus já quer fazer. Então, meu coração se realinha à vontade de Deus. Então, não se trata de, eu permaneço e o que eu pedir Ele vai me dar. Não, você permanece e Ele transforma o seu coração ao ponto que tudo o que você pede é o que Ele já quer fazer. Então, entenda, permaneça em Cristo e seja alimentado pela sua palavra. Porque é a palavra de Deus que vai moldar os nossos desejos. Porque a gente começa a pedir com propósitos. Os frutos começam a surgir com forma consistente. Sabe, não é aquele fruto que ainda está meio verde, tentar tirar antes da hora, mas que a gente está precisando. Não. No tempo certo, na colheita no tempo certo. Jesus ensina sobre permanecer, se alimentando da palavra. Isso se expressando em oração. Existe algo básico, se você quer ser alguém que permanece na videira. Bíblia e oração. Mas está fácil demais, é só isso mesmo. Só. Você complica, não, é porque vai ter que fazer um jejum de 30 dias, e depois tem que fazer uma oferta de X valor, e não, isso aí é em outro canto. Só Bíblia e oração. Ponto. Isso, de forma constante, já te faz permanecer. Entende? Bíblia e oração, um segredo. De forma constante, te faz permanecer. Entenda, se você estiver com Bíblia e oração, eu acho que Deus está dizendo para eu repetir tanto, porque é muito simples, aí a nossa cabeça não entra, tem que entrar coisa complexa. Tem que entrar álgebra, tal, fórmula de Bhaskara,
menos B, menos 4AC, tal, B ao quadrado, etc. Não, Bíblia com oração, de forma constante, nos fazem permanecer. Amém? Dá para guardar isso? E a gente vai para o quarto ponto, que diz o seguinte: frutos que permanecem glorificam a Deus. Quando uma vida frutifica de maneira constante e fiel, ele aponta para a fonte de qual procede, que é o próprio Deus. O objetivo do fruto não está em mostrar, olha que lindos frutos que eu estou dando. É tipo, olha os frutos que Deus concedeu que serão para eles. Porque não sei se você percebe no início da passagem, ele diz, o Pai é o agricultor. Então quando Jesus está dizendo, ei, permaneçam em mim e vocês darão frutos. E Jesus está fazendo um alerta do seguinte, ó, porque o meu Pai é o agricultor. E ele vai vir olhar a videira. E se ele olhar que a videira não tem fruto, ele corta. E Jesus já está ajudando, faz, ei, mas conecta aqui comigo. Conecta, porque se Paim vier e tu não tiver com fruto, ele vai cortar. Mas se tu estiver conectado comigo, se tu estiver se relacionando comigo, você vai produzir fruto. E o agricultor ele vai podar para que você dê mais fruto. Entende que é simples? Ah, é simples, estou vendo. É difícil, mas é difícil quando a gente tenta fazer pela nossa força. Quando é pelo Espírito Santo de Deus as coisas acontecem. Quando a gente entende sobre o que é permanecer dele, que é para glorificar o nome dele, as coisas acontecem. O mundo não vai ser convencido pelos nossos discursos, mas pelos frutos da nossa vida. Não é o que a gente fala, mas é aquilo que a gente transmite, é aquilo que a gente transborda. Olha o verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quando vocês dão muito fruto, a glória não vai para nós, vai para Ele, vai para o Senhor. E assim, dando muito fruto, permanecendo, serão meus discípulos. Gente, vocês lembram da nossa visão? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Mas vocês lembram que existe uma missão? Transformar pessoas comuns, extraordinários, discípulos de Cristo. Não tem fundamento a visão se a missão não estiver acontecendo. Não tem como ganhar todas as pessoas para Jesus se as pessoas comuns não estão se transformando em extraordinários discípulos de Cristo para ganhar todas as pessoas para Jesus. Porque quando a gente começa a ser transformado, mas como é que eu faço para me tornar uma pessoa comum e me transformar no extraordinário discípulo de Cristo? Permanecer. Quando você permanece, você se torna aqui discípulo. Porque ao permanecer na videira, você vai produzir muito fruto. E esse é o pré-requisito para você ser um discípulo. Esse é o pré-requisito. Então, para que a gente possa caminhar nessa realidade, para frutos que permanecem, as famílias precisam ser restauradas, as vidas precisam ser transformadas, os discípulos gerados e as pessoas alcançadas. Mas nós precisamos nos tornarmos extraordinários discípulos de Cristo. E como eu faço isso? Permanecendo. E como eu permaneço? Bíblia, oração, de forma constante, vai me fazer produzir frutos. É dentro desse contexto. Tozer diz uma frase que é o seguinte: frutificar não é sobre fazer mais, mas é sobre estar mais em Cristo. Não se trata sobre produzir mais. Não, mas eu consigo fazer mais. Os frutos que permanecem, eles são resultado de uma vida que é enraizada em Jesus, nutrida pela palavra de Jesus, marcado por uma oração que é dele. Frutificar não é algo que é ativismo, não é acumular atividades na igreja, mas é ter uma comunhão real com Cristo. O fruto não é produzido na pressa, mas ele é produzido na permanência. Frutificar não é algo opcional. Ah, mas eu não quero frutificar. Não tem essa opção. Ele é uma evidência visível da conexão com a videira. Só evidencia que você está na videira se houver fruto. E se você não está na videira, você não está em local algum. Deus não te chamou para impressionar as pessoas. Deus te chamou para estar conectado a Ele, de forma constante. E eu queria compartilhar com você um testemunho rápido.
existe algo muito importante que a gente precisa ter na nossa vida. É que fruto, ele não é fabricado. Ele é gerado. E existe um perigo na nossa vida, eu digo como uma pessoa que passou muito tempo nesse processo. A gente tenta, na caminhada, e a gente começa a fazer as atividades, e a gente começa a entrar no looping da vida de igreja. E a gente, com o tempo, por não ter tempo, que é a coisa que a gente vai falar, como é que tá? Tô sem tempo, né? Tu entende, eu entendo, todo mundo é sem tempo. Tô trabalhando, né? 2 meninos, e escola, e não tem dinheiro, e não tem isso. Tudo é um problema, sempre é um problema. Então a gente começa a parar de esperar o tempo de gerar o fruto e a gente começa a tentar fabricar o fruto. Então a gente tenta ter uma aparência de fruto, mas não é fruto. Tem uma passagem que Jesus ele vai até uma figueira. E quando ele vai até a figueira, ele vai porque ele está com fome e ele quer pegar o fruto dessa figueira. Sendo que quando ele chega lá, a figueira está sem fruto. E ele condena a figueira. E aquela figueira nunca mais iria dar fruto. Mas, Jesus, enchia da figueira. Mas porque a figueira ela foi enganosa. Porque as folhas dela indicavam que havia fruto. Mas quando Jesus chegou lá, não tinha fruto. Então se for para ficar enganando que tem fruto, eu prefiro que morra. Para aqueles que dão fruto, darem mais frutos. Na sua vida, será que você tem fabricado fruto? Será que os ramos estão com lindas folhas? Pomposo, lindo, majestoso. Mas quando Jesus chegar e dizer, eita, deixa eu pegar um fruto, ele vai encontrar? Ele vai encontrar frutos nesse lugar? A gente tenta fazer cada vez mais. A gente diz, matar 2 leões por dia, etc. Não é nem legal ficar matando leão, né? Mas a gente diz que vai matar um leão. Porque hoje em dia, né, defesa dos animais, ninguém está matando leão aqui não. A gente tem um ramo lindo, cheio de folhas. Deixa aparente, todo mundo está vendo, rapaz, que ramo lindo, ó, que família linda, saudável, as finanças dessa pessoa devem ser lindas, porque o carro dele é lindo, tudo é maravilhoso. Mas por dentro, quando Jesus for lá procurar os frutos, não tem gosto, não tem alimento, não tem vida, não tem nutrição. E existe uma curiosidade que eu pesquisei em relação à videira. A videira, para ela dar mais frutos, ela precisa de cordas e de estacas para ela ficar em cima de uma estrutura para que ela possa ramificar cada vez mais e ela dar mais frutos. E eu não sei se você já pegou a conexão, mas a verdadeira videira precisou ser levantada numa estaca com cordas para que você tivesse vida. Só houve vida na videira porque a verdadeira videira precisou ser levantada. E a cruz de Cristo veio para você ser transformado, para que você dê muitos frutos. Porque Ele foi de forma proativa à cruz, para que na cruz, porque a gente pensa no contexto da vida, ele tipo, vem aqui, se conecta comigo, permaneça. Ele está na cruz, morrendo, dizendo, se conectem comigo. Agora vocês podem ter vida. Agora existe uma realidade em mim que pode ser a sua vida eterna. Permaneçam em mim. Porque se vocês permanecerem, darão muitos frutos. E quando o agricultor vier, ele se encantará com os frutos que você tem. Mas se não houver frutos, ele vai cortar e vai lançar fora. Eu queria que, se essa palavra fez sentido no seu coração, você ficasse de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar. Você hoje está conectado à videira? Você hoje verdadeiramente já está conectado, quer entregar a sua vida e passar a frutificar para a glória de Deus? Ou será que você já tem vivido dentro da igreja? Você tem vivido um contexto de igreja, mas sem frutos?
Talvez você, eu não estou hoje conectado a Cristo. Recomeça hoje. Se reconcilia com Ele, volte à palavra, à oração, de forma constante, e se conecte ao Senhor. Ou talvez você deseje frutificar junto de uma comunidade de discípulos que querem transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Eu não sei o que o Senhor quer fazer nessa manhã com você, mas eu sei que Ele já se disponibilizou para que você se conecte à vida dele. Eu queria que enquanto essa canção tocasse, o seu coração começasse a ser ministrado. Comece a avaliar os frutos que você tem gerado ou talvez não gerado.